Você sabe qual é o livro mais lido no mundo? O livro mais publicado? Você sabe qual é o livro mais amado e ao mesmo tempo o livro mais odiado? É a Bíblia. A Bíblia, ela é lida no mundo todo, ela é editada, reeditada e é um livro que gera muita polêmica. Existem aqueles que leem e acreditam, existem aqueles que não leem e não acreditam. Mas por que a Bíblia é um livro tão controverso? Aqui no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, nós vemos uma situação que exemplifica um pouco. Deus havia chamado o profeta Jeremias e dado a ele uma missão. O povo de Deus havia abandonado a Deus. E por esta causa Deus enviou um povo inimigo que venceu o povo de Deus e levou o povo de Deus para o cativeiro. E no meio a essa história, Deus manda Jeremias escrever um livro. Sabemos que naquela época o livro eram rolos, pergaminhos. E ele escreveu e ele estava preso, porque a profecia dele não agradava ao povo, à liderança. E ele escreveu e esse livro foi lido para grande população daquela época ali, e chegou ao conhecimento das autoridades e foi lido também diante do rei. Jeremias capítulo 36, verso 23 diz: tendo Geu lido 3 ou 4 folhas, então esta pessoa aqui foi e leu 3 ou 4 folhas, o início. O que o rei fez? Cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Por que tanta indignação contra um livro que o próprio Deus mandou escrever? A história brasileira é marcada também pela perseguição à Bíblia. Lá no início da colonização do Brasil, e quando a Bíblia chega no Brasil, eram feitas fogueiras, e as Bíblias eram queimadas, e as Bíblias eram proibidas, e diziam até que quem lê a Bíblia fica doido, fica louco da cabeça. E assim o povo foi mantido em ignorância por muito tempo. Mas a Bíblia, pela própria boca do Senhor Jesus Cristo, nos ensina que a verdade nos liberta. E a verdade nós encontramos na Bíblia. A história da humanidade contada não pelos homens, mas contada pelo próprio Deus. Tudo, desde o início da criação Gênesis até Apocalipse, o final de todos os tempos, tudo está ali escrito. E todas as profecias do passado já se cumpriram. As profecias do presente estão se cumprindo e as profecias do futuro se cumprirão. E Deus afirma categoricamente que nem um pontinho do I, da letra I, vai cair. Esta palavra vai permanecer para sempre. Muitas pessoas falam: eu não acredito na Bíblia. Tem ódio até pela Bíblia, mas nunca leram. Não conhecem. Eu lembro que eu comprei a minha primeira Bíblia e eu comecei a ler, mas eu não entendia nada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem traz a revelação. Ele é quem inspirou homens para escreverem, mais de 40 homens, por um longo tempo na história. E a Bíblia não se contradiz em nada. É um livro sobrenatural.
Você pode escolher fazer como esse rei e botar fogo, queimar a Bíblia, picar a Bíblia, deixar num canto lá da sua casa, ou como muitos fazem, deixam a Bíblia aberta como se fosse um livro supersticioso. A palavra de Deus, a Bíblia, tem que atingir o nosso coração. Mas a história não termina por aqui. Deus levantou novamente a Jeremias e novamente foi escrito esse livro. Eu quero convidar você. Compre se você não tem. Mas se você tem na sua casa, não deixe ali na prateleira, escondida. Nós estamos aqui numa pequena biblioteca. Tem vários livros, mas nenhum livro é como a Bíblia. A Bíblia tem a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida. A Bíblia nos ensina como viver, como enfrentar os dilemas da vida. A Bíblia nos ensina a caminhar obedecendo a Deus. Que você possa deixar o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, gerar um desejo no teu coração de conhecer. Joga fora tudo aquilo que já disseram para você. Joga fora aquele sentimento, não é? Aquela mentira. Não, a Bíblia não é escrita por homens. Vá na Bíblia. Há uma história de que lá na Europa, uma conferência anual que tinha, 2 escritores famosos se encontraram e conversando, eles ficavam assim, bravos, inquietos, ao saber que ano após ano a Bíblia era o livro e é ainda mais vendido, mais lido no mundo. Então eles fizeram uma proposta entre eles de, naquele próximo ano, pesquisar e começar a escrever contra a Bíblia, para difamar a Bíblia, para tirar a Bíblia desse lugar onde ela se encontra. Passado um ano, se encontraram novamente numa conferência. E quando um começou a falar, testemunhar, ele disse: eu comecei a ler a Bíblia e Deus tocou no meu coração. Quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, os princípios maravilhosos do reino de Deus começam a entrar no nosso coração e começam a mudar a história da nossa própria vida. Você pode escolher fazer como esse rei, me perdoe usar esse termo, mas ignorante, mandou ele mesmo, né? Não mandou, cortou, queimou e não quis saber logo no início da leitura. Ou então você pode, até com um toque de curiosidade, se for necessário, falar para Deus: Deus, eu vou ler a Bíblia. Se é verdade o que está escrito nela, fala comigo. E eu tenho certeza que Deus vai mudar o teu coração, como mudou o meu coração. E para isso não é a inteligência humana, não é o conhecimento, não é o nível de escolaridade, nada disso. É um coração humilde e contrito. Aí Deus habita e Deus revela. A Bíblia é um livro maravilhoso. E todo esse livro aponta para uma única pessoa, Jesus. Aquele que nos evangelhos é contada a história da sua vida, da sua estadia aqui entre nós. Ele indo para a cruz, morrendo em meu lugar, no seu lugar e ressuscitando. Vá até a Bíblia, leia a Bíblia, peça para Deus revelar essas palavras ao teu coração e você vai ter uma mudança radical. Deus te abençoe. Em nome daquele que te fez, que criou todo o universo, que criou todas as coisas, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém.